Olá, tudo bem? Eu sou Regina Martins, terapeuta, psicanalista espiritual. Hoje é sexta-feira e eu passei hoje 12 horas de intenso estudo, como se fosse uma atualização daquilo que eu estudei, daquilo que eu me formei, de humanoterapeuta. E hoje, nessa atualização, foi dito uma coisa que eu já sabia, eu já vinha falando com vocês, mas a explicação da minha mestre fez muito sentido para muita coisa que a gente está vendo no mundo. E uma das coisas que foi dito que saltou aos meus olhos e que me deu muita vontade de vir conversar isso com vocês foi a questão da dor. A dor, muitas das vezes, não é nossa, não é minha, não é sua. Você pode estar num ambiente aonde outras pessoas estão carregando essa dor. Exemplo, na sua casa. Se você tem aí um pai agressivo, você pode se transformar nessa pessoa rude, nessa pessoa fechada, nessa pessoa agressiva. Ou se você tem uma mãe que sofre carregando o peso daquele casamento durante muitos anos e acaba adoecendo, que abre um parênteses aqui, muitas das nossas doenças, ou a maioria das doenças físicas, elas acabam sendo um processo de muito tempo da tristeza. A tristeza é profundamente responsável, e aí é uma vibração, tá? Pode ser a tristeza, pode ser o medo, pode ser a amargura, pode ser uma agonia profunda, pode ser aquela sensação de ficar aprisionado, as amarras, né, da vida. Isso causa dor e causa doença. E às vezes você não entende por que você não passou por nada daquilo. Você é uma jovem, tá aí com seus 18, 19 anos, nem casou, nem sofreu nada ainda. Mas você olha para os homens como se aquilo fosse já uma coisa ruim. Você não consegue enxergar na figura oposta uma coisa boa, porque você não tem esse exemplo de figura de casamento gostoso, carinhoso, parceiro, amigo. Você tem um exemplo só de coisas pesadas. E aí você acaba achando que o natural é viver uma relação pesada. E o natural não é viver uma relação pesada. Lógico, não estou dizendo que nós não temos atrito, não estou dizendo que de vez em quando não dá vontade de enforcar, não é nada disso, tá? Mas o natural é que o dia a dia seja um dia a dia de paz. Aí você entra na dor do casal, que é seu pai e sua mãe, e que você vê todos os dias aquela confusão, aquela briga, aquela picuinha por nada, e você entra nessa dor. E é a sua mãe que está lá sofrendo da tristeza profunda, do medo, da agonia, e daqui a pouco é você. Você não sabe nem por que você tem medo, mas você tem. Você não sabe nem por que o seu peito parece que está sufocado, você está se sentindo oprimida. Não é seu. Você está numa frequência vibratória daquilo que está acontecendo dentro da sua casa. E isso é muito sério, porque você não consegue reverter essa frequência vibratória sozinho. Você não consegue sair dessa frequência sozinha. Eu passei hoje 12 horas estudando exatamente essas situações. E quanto mais eu estudo, mais eu chego à conclusão que todos nós, eu, você, a humanidade, não
tem como viver sozinhos. Porque nós vivemos num emaranhado de fios, nessa teia magnética. E quando você está com essa teia magnética, que é como se fosse umas amarras invisíveis, quando você está muito enrolado nessa teia, você precisa de alguém para puxar essa teia e desenrolar você. Senão, cada vez mais a sua vida vai ficar parada. O seu relacionamento vai ser ruim, o seu trabalho vai ser ruim, a sua relação, talvez, com o filho que você já tenha, vai ser ruim. Não espere ficar mais enroscada. Não espere ficar mais enrolada nessa teia. Peça ajuda o quanto antes, para que você consiga se libertar dessa vibração, desse campo magnético, que na maioria das vezes não é seu. É do seu pai, é da sua mãe, é de uma tia. Dói nelas, dói em você. Porque a dor dói. Simplesmente assim. Meu nome é Regina Martins, eu sou terapeuta, psicanalista. Meu consultório é no WhatsApp, eu terei imenso prazer em atender. Um beijo.